Minha nora tentou tirar tudo do meu filho no tribunal, mas quando o juiz me vê, ele diz: você é considerada uma lenda. Segundos depois, tirei um papel. Do bolso e a família arrogante, dela ficou em pânico. As folhas estavam espalhadas pela minha mesa da cozinha. Documentos legais frios e cruéis, que pareciam sugar todo o calor da sala. Meu filho David estava sentado à minha frente, mas era como olhar para um fantasma. Seus ombros estavam caídos, o rosto pálido, e os olhos, que sempre foram tão cheios de vida, estavam vazios. Eu não entendo, mãe. Ele sussurrou, a voz rouca. Ela está mentindo. Ela está mentindo sobre tudo. Meu coração se apertou. Eu me aposentei há 5 anos. 5 anos de paz cuidando do meu jardim, tentando ser apenas mãe e vovó. Eu guardei Eleanor, a investigadora, em uma caixa trancada no fundo da minha mente. Eu fiz isso por ele. Lembrei-me do dia do casamento dele, há 3 anos. A luz do sol entrava pelas janelas da igreja, e Nora, sua noiva, parecia um anjo. Ela era linda, encantadora, e vinha de uma família que parecia ter tudo. Eles eram o tipo de gente que aparecia em colunas sociais, sempre em festas importantes, sempre exalando confiança e riqueza. No meio da festa, David me puxou para um canto, rindo. Mãe, eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Ou melhor, o que você fazia. Eu sorri. Eu só faço jardinagem agora, querido. Eu sei, ele disse, seu rosto ficando sério, mas gentil. E eu amo a Nora, eu confio nela. E a família dela? Bem, eles são um pouco intimidantes, mas são a família dela. Eu só peço uma coisa. Prometa que você nunca vai, sabe, investigar. Prometa que você vai ser apenas minha mãe, e não a Eleanor. Essa era a minha reputação. Eleanor. No mundo jurídico, meu nome era sinônimo de verdade. Eu nunca perdi um caso. Não porque eu era uma advogada, mas porque eu era a pessoa que os advogados contratavam quando tudo parecia perdido. Eu encontrava o que ninguém mais conseguia. Eu tinha um histórico perfeito. Uma lenda, como alguns me chamavam. David, eu nunca faria nada para invadir sua privacidade, eu disse, tocando seu rosto. Eu prometo. Essa promessa ecoou na minha cozinha silenciosa enquanto eu olhava para os documentos do tribunal. A mulher que ele amava, a mulher que eu prometi nunca investigar, estava agora tentando destruí-lo. Conte-me exatamente o que aconteceu no tribunal. Pedi. Minha voz mais firme do que eu me sentia. David passou as mãos pelo cabelo. Foi um pesadelo. Ela me acusou de esconder dinheiro, de negligenciar o negócio que nós construímos, embora ela nunca tenha trabalhado um dia nele. Ela disse que eu era emocionalmente instável. Eu respirei fundo. E a família dela? Eles estavam lá, disse David, e foi aí que sua voz quebrou. Os pais dela, o irmão dela. Todos eles ficaram do lado dela, mãe. O pai dela olhou para o juiz e disse que eu era um projeto fracassado que eles tentaram ajudar. Eles disseram que eu era um risco para a reputação deles. Arrogância. Era a única palavra que me vinha à mente quando eu pensava nos pais de Nora. Desde o primeiro dia, eles me trataram com um desprezo velado. Eu era apenas a mãe simplória de David, a senhora que morava em uma casa modesta. Eles, com seus carros importados e suas roupas de grife, mal conseguiam esconder que achavam que o filho deles estava se casando para baixo. E agora eles estavam apoiando mentiras descaradas. E o que ela está pedindo? Perguntei, embora já temesse a resposta. Tudo, ele engasgou. Ela quer a casa. Ela quer o controle total do meu negócio, dizendo que foi capital inicial da família dela que o fundou, o que é mentira. Ela quer uma pensão absurda. Ela quer me deixar sem nada. Eu peguei um dos documentos. Era uma petição. Meus olhos, embora aposentados, ainda eram afiados. Li as linhas. A linguagem era agressiva, precisa. As acusações eram vagas em detalhes, mas legalmente construídas para causar o máximo de dano. E foi então que eu vi. Não era apenas um divórcio difícil. Não era uma esposa magoada agindo por impulso. Isto era um golpe. A forma como as finanças foram descritas, a maneira como os ativos foram listados, as acusações específicas, tudo foi meticulosamente planejado. Eles não estavam tentando se separar de David. Eles estavam tentando eliminá-lo financeiramente. Meu sangue gelou. Eles sabiam que David era gentil. Eles sabiam que ele era confiante. Eles usaram seu amor e sua confiança contra ele. Eles esperaram 3 anos,
o tempo suficiente para que as finanças dele se entrelaçassem com as dela, e então deram o bote. A família arrogante dela não estava apenas apoiando a filha. Eles eram os arquitetos disso. Mãe, David começou, vendo a mudança em meu rosto. Eu levantei minha mão. A promessa que fiz foi para proteger a felicidade do meu filho. A mulher que ele amava, a nora daquele casamento, era uma ilusão. Ela não existia. O que existia era um grupo de predadores que encurralou meu filho. Uma promessa feita para proteger um fantasma não significa nada quando a vida do meu filho está em jogo. David, eu disse, e a voz que saiu não era a da mãe. Era a voz de Eleanor. Eu preciso que você vá para casa. Tranque suas portas. Não atenda nenhuma ligação dela ou da família dela. Não responda a nenhum e-mail. Não fale com ninguém sobre o caso. Ele me olhou confuso e assustado. Mãe, o que você vai fazer? Eu me levantei e fui até o telefone antigo que mantinha na cozinha, aquele com fio. Eu peguei minha velha agenda de contatos, gasta pelo tempo, de dentro de uma gaveta que eu não abria há 5 anos. Eu prometi que não investigaria sua esposa. Eu disse, virando as páginas. Mas a mulher que está fazendo isso com você não é sua esposa. É uma adversária. E eu sei como lidar com adversários. Mas, mãe, eles são poderosos. O advogado dela... Eu não me importo com o quão poderosos eles parecem ser. Cortei, minha voz fria como aço. Pessoas que parecem ter tudo geralmente são as que têm mais a esconder. Eu encontrei o número que procurava. Um antigo colega. Alguém que devia sua carreira a um caso que resolvi décadas atrás. David me observava, seus olhos se arregalando um pouco, vendo a mulher que ele só conhecia por histórias. A lenda. Vá para casa, David. Descanse um pouco. Eu disse suavemente. Deixe a mamãe cuidar disso. Ele hesitou. Depois acenou com a cabeça. Ele me abraçou com força. Um abraço desesperado. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, querido. Mais do que você imagina. Assim que ele saiu pela porta, eu disquei o número. A voz do outro lado soou surpresa. Eleanor, é você mesmo? Pensei que você estava cultivando rosas. Eu estava. Eu disse, olhando para os documentos legais sobre a minha mesa. Mas a temporada de jardinagem acabou. Eu preciso reativar tudo. E preciso de toda a ajuda que puder conseguir. Alguém mexeu com meu filho. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então um suspiro. Coitados deles. O que você precisa? A investigadora estava de volta. Desliguei o telefone. E a quietude da minha cozinha pareceu pesar sobre mim. Por 5 anos, minhas mãos se preocuparam apenas com terra de jardim e massa de pão. Agora, elas estavam coçando para voltar ao trabalho. A promessa que fiz ao meu filho foi baseada em uma mentira, e isso a tornava nula. A má-fé deles era minha carta de alforria. Passei as horas seguintes ao telefone, reativando uma rede de contatos que estava adormecida, mas nunca desfeita. Marty, é a Eleanor. A pausa do outro lado foi longa. Eleanor, a lenda. Pensei que você estava em uma praia, bebendo algo com um guarda-chuva. Estou em minha cozinha, Marty, e preciso de olhos e ouvidos. Você ainda é o melhor em seguir pessoas sem ser visto? Como andar de bicicleta, querida? Diga-me quem. Uma família, eu disse, olhando para o nome deles nos papéis do divórcio. Quero saber onde eles vão, com quem se encontram, onde almoçam, e especialmente quem eles pagam. A próxima ligação foi para um jovem que eu ajudei a tirar de um problema sério anos atrás. Ele era um gênio dos computadores. Alex, preciso de você para mergulhar. Finanças. Eleanor, que bom ouvir sua voz. Mergulhar onde? Eu vou te mandar os nomes. Quero saber tudo. Contas bancárias, registros de propriedade, declarações de impostos. Eles estão no meio de um processo judicial e alegam ter uma certa quantia de dinheiro. Eu acho que eles estão mentindo. Se estiver online, Eleanor, eu encontrarei, ele disse, a confiança em sua voz me tranquilizando. Eu não perdi tempo. Enquanto meus contatos se moviam nas sombras e no mundo digital, eu comecei meu próprio trabalho. David me deu cópias de tudo. Eu me sentei e comecei a construir um mapa. Não um mapa da cidade, mas um mapa da vida deles. A primeira coisa que notei foi a arrogância. Ela estava em tudo o que faziam. O pai de Nora se gabava de seus negócios em entrevistas de revistas locais. A mãe dela presidia comitês de caridade, sempre com seu nome em destaque. Nora era a princesa, sua vida inteira documentada em mídias sociais, mostrando viagens caras, roupas de grife
e jantares em restaurantes exclusivos. Eles queriam ser vistos. Eles amavam a atenção. Isso, eu sabia, era um erro que pessoas arrogantes sempre cometem. Elas deixam um rastro. A primeira ligação de volta veio de Alex, o gênio do computador. Eleanor, isso é estranho, ele disse, o som da digitação rápida ao fundo. A principal empresa do pai, a que ele tanto se gaba, mal está dando lucro. Nos últimos 3 anos, ela tem operado quase no vermelho. Eu franzi a testa. Isso não faz sentido. Como eles pagam por aquele estilo de vida? Os carros, as festas, a casa enorme? É exatamente isso que estou me perguntando, disse Alex. O dinheiro que eles gastam não vem daquela empresa. Estou procurando a fonte agora, mas eles são bons em esconder. Continue procurando. Alex, pessoas que vivem de aparências sempre têm uma fonte de renda secreta. Enquanto Alex caçava o dinheiro, eu me concentrei em Nora. Eu olhei cada foto, cada postagem, cada pequeno detalhe dos últimos 5 anos. Ela se apresentava como uma herdeira educada em uma universidade de prestígio, com um fundo especial que lhe permitia viver confortavelmente. Eu fiz uma ligação simples para o cartório da universidade que ela dizia ter frequentado. Não. Senhora, disse a funcionária do outro lado da linha, depois de verificar os registros. Não temos ninguém com esse nome em nossos registros de graduados dos últimos 10 anos. Mentira número 1. E uma mentira grande. Eu fui mais fundo. O fundo especial que ela mencionava. Alex usou suas habilidades para procurar por ele. Não existia. Não havia nenhuma conta em nome dela que não fosse uma conta corrente conjunta com meu filho. Mãe? A voz de Dave me assustou. Eu estava tão focada que não o ouvi entrar. Ele parecia ter dormido um pouco, mas seus olhos ainda estavam cheios de dor. David. Entre. Ele olhou para a minha mesa. Estava coberta de anotações, linhas conectando nomes, fotos impressas. Era a minha antiga parede da verdade. Você está fazendo isso, ele sussurrou. Você quebrou sua promessa. Eu me levantei e coloquei minhas mãos em seus ombros. David, eu prometi não investigar a mulher que você amava. Mas essa mulher não é real. A Nora que você conheceu, ela é uma invenção. Eu mostrei a ele. Ela nunca se formou na universidade que disse ter frequentado. Ela não tem o fundo especial que alegou ter. Ela mentiu para você desde o primeiro dia. Ele olhou para os papéis, seu rosto passando da tristeza para a confusão. Mas por quê? E o dinheiro? A família dela é rica. Eu vi a casa, os carros. Foi quando o telefone tocou novamente. Era Alex. Eu encontrei, Eleanor. Eu encontrei. Sua voz estava tensa de excitação. Eles não são apenas bons em esconder. Eles são profissionais. A empresa principal é só uma fachada, uma forma de parecer legítimo. A verdadeira renda vem de outro lugar. Onde, Alex? Contas bancárias no exterior. Paraísos fiscais. E propriedades? Eleanor, eles têm 4 propriedades de luxo que não estão em seus nomes. Estão registradas em nomes de empresas de fachada, todas baseadas em pequenas ilhas que nem exigem registro de proprietário. Meu coração bateu forte. Isso foi declarado no processo de divórcio? Claro que não, Alex riu. De acordo com os papéis do tribunal, eles são apenas confortáveis. Mas na realidade, eles têm milhões escondidos. Milhões que eles não estão declarando para ninguém. Eu desliguei e olhei para David. Ele tinha ouvido tudo. Eles não estão apenas mentindo para você, David. Eu disse, minha voz baixa e firme. Eles estão cometendo fraude. Fraude judicial. David sentou-se, o choque tomando conta dele. Ela mentiu. Sobretudo, minha vida inteira com ela foi uma mentira. Eu o abracei. A dor dele era profunda, mas por baixo dela, eu senti uma nova emoção crescendo em mim. Não era apenas o instinto protetor de uma mãe. Era a raiva fria e calculada da investigadora. Eles não estavam apenas tentando roubar meu filho. Eles estavam usando o sistema de justiça, o meu território, para fazer isso. Eles mentiram sob juramento. Eles esconderam bens. Eles se achavam intocáveis. Eles mentiram sobre quem são, David, eu disse, voltando para minha parede de anotações. Eles mentiram sobre o que têm. E eu aposto minha vida que eles mentiram sobre como conseguiram. Meu próximo passo estava claro. Não bastava encontrar o dinheiro. Eu precisava descobrir como eles o conseguiram. A fonte ilegítima era a chave. Marty, eu disse em meu gravador de voz. Mude o foco. Quero que você observe o pai. Quero saber quem são seus sócios secretos. Eles achavam que estavam lidando com um garoto de coração partido.
Eles não sabiam que tinham acabado de declarar guerra a uma lenda. Os dias seguintes foram um borrão. Eu mal dormia. Minha casa, antes um refúgio de paz, transformou-se no quartel-general de uma operação. O cheiro de café fresco misturava-se ao zumbido do meu computador, que trabalhava sem parar. A primeira peça do quebra-cabeça veio de Martin, meu contato de vigilância. Eleanor, seu instinto estava certo, disse ele em uma ligação codificada. O pai de Nora não é apenas um homem de negócios arrogante. Ele é sujo. Martin o havia seguido por 48 horas. O pai não ia apenas a escritórios luxuosos. Ele ia a estacionamentos mal iluminados em áreas industriais. Ele se encontrava com pessoas que não pareciam consultores financeiros. Eu o vi ontem à noite, continuou Martin. Ele estava em um beco atrás de um armazém. 2 homens grandes, do tipo que você não quer encontrar, estavam pressionando ele e um senhor mais velho. O senhor parecia apavorado. O pai de Nora parecia quase tão assustado quanto ele. Intimidação. Um padrão clássico. Você pegou a placa do carro do senhor mais velho? E perguntei. Claro que sim, respondeu Martin. Estou lhe enviando os detalhes agora. Em menos de 1 hora, Alex, meu gênio da informática, me deu um nome e um endereço. Deixei David em casa, responsável por organizar os documentos financeiros que eu já tinha, e dirigi até um bairro modesto do outro lado da cidade. Encontrei o homem, o Sr. Antônio. Ele estava regando um pequeno canteiro de flores murchas na frente de uma casa simples, mas olhava por cima do ombro a cada carro que passava. Eu estacionei e me aproximei lentamente, com as mãos à vista. Sr. Antônio? E chamei suavemente. Ele se virou e seus olhos se arregalaram de medo. Ele largou o regador. Quem é você? Eles te mandaram? Eu não tenho mais nada para dar. Não, eu disse parando a uma distância segura. Eu não estou com eles. Eu estou contra eles. A família que está fazendo isso com você está tentando destruir o meu filho no tribunal. Ele me examinou por um longo momento. A menção ao meu filho pareceu quebrar sua barreira de medo. Ele viu a verdade em meus olhos. Ele me convidou para entrar. Por 1 hora, ele me contou sua história. O Sr. Antônio era dono de uma pequena oficina mecânica. O pai de Nora queria o terreno dele para construir algo. O Sr. Antônio se recusou a vender. Foi aí que o pesadelo começou, ele disse, a voz tremendo. Meus fornecedores pararam de entregar. Meus melhores clientes desapareceram. Recebi visitas daqueles homens que você mencionou. Eles me disseram que seria uma pena se um incêndio acontecesse na minha oficina. Ele foi forçado a declarar falência. E quem comprou sua propriedade por uma fração do valor em um leilão? Uma empresa de fachada. Uma empresa que Alex, em sua investigação, já havia ligado ao pai de Nora. Eles me arruinaram, sussurrou o Sr. Antônio. Eu perdi o trabalho da minha vida. Você ainda tem os documentos? As ameaças? Qualquer coisa? Perguntei. Ele foi até um armário velho e tirou uma caixa de sapatos. Estava cheia de cartas, notificações e fotos que ele tirou dos homens que o intimidaram. Eu estava com muito medo de ir à polícia, disse ele. Eles são muito poderosos. Você não precisa ter medo, eu disse, pegando a caixa com cuidado. Eles não são poderosos. Eles são apenas cruéis. E eu vou usar isso para garantir que eles não machuquem mais ninguém. Eu tinha a prova das atividades duvidosas, mas eu precisava de mais. Eu precisava de uma ligação direta com Nora. Voltei para casa e encontrei Alex na minha cozinha, os olhos vermelhos de tanto olhar para a tela. Eleanor, é pior do que pensávamos, disse ele sem rodeios. Eu estava monitorando as contas offshore da família, mas decidi procurar algo menor, algo pessoal. Ele virou a tela do seu laptop para mim. Eu encontrei, disse ele. Uma conta bancária secreta. Não está no exterior. Está aqui mesmo, na cidade. E está apenas no nome de solteira de Nora. Meu coração gelou. Quando foi aberta? 3 semanas depois que ela se casou com David. Eu senti o ar faltar. E os depósitos? Pequenos, mas regulares. Todas as semanas. Por 3 anos. O dinheiro saía da conta conjunta que ela e David usavam para as despesas da casa. Ela dizia a ele que o mercado estava caro, que as contas de luz estavam altas, mas ela estava desviando, centavo por centavo. Ela não estava apenas participando do golpe da família. Ela estava roubando ativamente o próprio marido desde o dia em que disse sim. Alex, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Quanto tem na conta? Ele me mostrou o saldo. Era uma quantia significativa.
O suficiente para ela ter uma vida confortável por um tempo, caso o golpe maior não desse certo. Quando mostrei a David, ele teve que se sentar. A dor em seu rosto era algo que eu nunca esqueceria. A negação, a traição, a compreensão final. Ela estava me roubando o tempo todo? Ele sussurrou. Sim, eu respondi, colocando os extratos impressos em cima da pilha de evidências. E isso prova a má-fé dela desde o primeiro dia do casamento. Isso anula qualquer reivindicação que ela tenha. Mas ainda havia uma pergunta. Por que agora? Por que arriscar tudo em um processo de divórcio tão agressivo? A família tinha milhões escondidos. Por que eles precisavam do dinheiro de David com tanta urgência? A resposta veio de Marty novamente naquela mesma noite. Eleanor, aqueles homens que estavam pressionando o pai de Nora, eles não são sócios de negócios. Eles são cobradores. Marty havia conseguido plantar um dispositivo de escuta no carro do pai de Nora. Eles não estavam ameaçando o Sr. Antônio, disse Marty. Eles estavam ameaçando o pai de Nora. Ele deve a eles, muito. Parece que ele fez um empréstimo com pessoas muito perigosas para cobrir perdas em seus negócios de fachada. E o prazo de pagamento venceu. A peça final se encaixou. O suor frio escorreu pela minha nuca. Eles não estavam tentando ficar mais ricos. Eles estavam desesperados. O dinheiro que eles exigiam de David no tribunal não era para um estilo de vida luxuoso. Era para pagar uma dívida ilegal. Eles estavam usando o tribunal para salvar suas próprias peles de criminosos. Eles colocaram meu filho no meio de uma guerra que não era dele. Passei as 48 horas seguintes trancada no meu escritório. Eu não dormi. Eu apenas trabalhei, com David ao meu lado, organizando tudo. Preparei o dossiê. Seção 1. Fraude financeira. Detalhando cada conta no exterior, cada propriedade oculta. Seção 2. Atividades ilegais. O testemunho e as provas do Sr. Antônio. As fotos de Marty dos encontros. A transcrição da ameaça dos cobradores. Seção 3. A traição de Nora. A universidade falsa. O fundo inexistente e a joia da coroa. Os extratos bancários de sua conta secreta, mostrando 3 anos de desvio de dinheiro. Quando terminei, o sol estava nascendo no dia da audiência final. O dossiê era grosso, pesado e absolutamente irrefutável. Mãe, isso é, David disse, olhando para a pilha de papéis. É a verdade, eu disse fechando a pasta. E hoje é tudo o que vai importar. Eles vão mentir, disse ele nervoso. Eu sei, eu disse pegando minha bolsa. Mas eles estão preparados para lutar contra um marido de coração partido. Eles não estão preparados para lutar comigo. Entramos na sala do tribunal e o ar estava frio, formal. David sentou-se ao lado de seu advogado. Um homem bom, mas visivelmente nervoso. Sentei-me no banco logo atrás dele, meu dossiê pesado descansando em meu colo. Do outro lado, Nora e sua família ocupavam o primeiro banco como se fossem donos do lugar. O pai dela estava de terno caro, olhando o relógio com impaciência. A mãe dela ajustava um colar de pérolas. E Nora, ela olhava para David com um desprezo que me fez cerrar os punhos. Eles sussurravam entre si, sorrindo, como se toda aquela situação fosse apenas um inconveniente antes da grande vitória. A arrogância deles era tão densa que quase podia ser tocada. O advogado de Nora, um homem com um sorriso falso e cabelo penteado para trás, começou sua fala. Ele pintou meu filho como um fracassado, um homem instável que administrou mal o dinheiro da família e que agora estava tentando esconder bens de sua pobre e sofrida esposa. Minha cliente. Meritíssimo, só quero o que é justo, disse o advogado. Ela dedicou 3 anos de sua vida a este homem, apoiando-o enquanto ele secretamente e maliciosamente escondia seus ganhos dela. Eu tive que respirar fundo para me manter calma. A ironia era inacreditável. O advogado apresentou documentos falsificados, mostrando balanços de negócios que não batiam com a realidade, alegando que David tinha contas secretas. Eles estavam acusando meu filho de fazer exatamente o que eles estavam fazendo. David encolheu na cadeira, parecendo pequeno e derrotado. O juiz, um homem mais velho, de aparência cansada, folheou os papéis. O tribunal ouviu as alegações. A defesa tem algo a dizer antes que eu tome uma decisão sobre o congelamento de bens? O advogado de David se levantou gaguejando, tentando refutar as alegações, mas ele estava lutando contra fantasmas. Ele não tinha provas, porque as acusações eram inventadas. Eu vi o juiz pegar o martelo, pronto para tomar uma decisão preliminar que teria arruinado David. Eu me levantei.
Com licença? Meritíssimo. Minha voz cortou o silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. O advogado de Nora bufou. Meritíssimo, isso é altamente irregular. A plateia não pode falar. Quem é esta senhora? Nora se inclinou e sussurrou no ouvido dele. É só a mãe dele. Não é ninguém. O advogado sorriu com escárnio. A mãe dele. Isso é irrelevante. Mas o juiz não estava olhando para o advogado. Ele estava olhando para mim. Ele tirou os óculos, limpou-os e os colocou de volta, inclinando-se para a frente. Seus olhos se estreitaram. Houve uma longa pausa. O juiz olhou para os papéis em sua mesa, depois olhou para mim novamente. Um olhar de reconhecimento chocado tomou conta de seu rosto. Ele começou, sua voz mudando de cansada para alerta. Eu conheço você. A sala ficou em silêncio absoluto. O juiz falou diretamente para mim, ignorando todos os outros. Você é Eleanor. Eu era um jovem promotor quando seu nome era falado nos corredores. Eu nunca a vi pessoalmente. Você é considerada uma lenda. Pensei que estivesse aposentada há anos. O advogado de Nora parecia que tinha visto um fantasma. A família dela parou de sorrir, trocando olhares confusos. Lenda? Que lenda? Ela é só uma velhinha. O pai de Nora sussurrou. Alto demais. Meritíssimo. Eu estava. Eu disse, minha voz calma e firme. Mas certos eventos me trouxeram de volta. Por favor, aproxime-se, senhora Eleanor, disse o juiz, seu tom agora cheio de respeito. Objeção, gritou o advogado de Nora. Isso é inédito! Ela não é advogada. Silêncio. O juiz rebateu, batendo o martelo. Estou permitindo. Ela tem uma reputação de encontrar a verdade que supera a de muitos advogados nesta sala. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Eu caminhei lentamente até a frente. Eu podia sentir os olhos da família de Nora queimando em minhas costas. Eu não peguei o dossiê grande. Ainda não. Eu abri minha bolsa simples e tirei um único pedaço de papel. Meritíssimo, eu disse, colocando o papel na frente dele. A família de Nora alega que eles são confortáveis, mas que meu filho é quem tem dinheiro escondido. Eles estão pedindo os bens dele. Eu apontei para o papel. Isso é uma cópia de uma transferência bancária internacional. Foi feita há 3 dias, de uma conta de fachada em nome de uma empresa que não existe para outra conta em um paraíso fiscal. O valor desta única transação é mais do que o meu filho ganhou em 3 anos. E a conta de origem pertence ao pai de Nora. O pai de Nora deu um salto. A cor sumiu completamente de seu rosto. Nora olhou para ele, seus olhos arregalados em pânico total. Como ela descobriu? Isso é só o começo, eu disse, virando-me para pegar meu dossiê pesado da minha cadeira. A confiança deles desmoronou como um castelo de cartas. O pânico era visível. Eles não estão apenas mentindo sobre suas finanças, meritíssimo, eu disse, entregando o dossiê ao oficial de justiça, que o entregou ao juiz. Eles estão cometendo fraude em nível internacional. E eles estão usando este tribunal para tentar pagar dívidas ilegais. O juiz começou a folhear. Seção 1, eu disse. Detalha as 4 propriedades de luxo e as 6 contas no exterior que eles convenientemente esqueceram de declarar. Seção 2 contém o testemunho juramentado do Sr. Antônio, um homem idoso que eles intimidaram e levaram à falência para roubar seu negócio. O pai de Nora começou a gaguejar, tentando falar com seu advogado, que agora estava pálido. E, finalmente, seção 3, a prova da má-fé da própria Nora. Eu olhei diretamente para ela. Extratos de uma conta bancária secreta em nome de solteira dela, aberta 3 semanas após o casamento, para onde ela desviou metodicamente o dinheiro da casa do meu filho por 3 anos. David, ao meu lado, finalmente olhou para ela. A dor em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma compreensão fria e dura. O juiz fechou o dossiê. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele olhou para Nora, seu pai e sua mãe. Seu rosto estava vermelho de raiva controlada. Ele bateu o martelo com uma força que fez todos pularem. Todas as reivindicações contra o Sr. David estão arquivadas. Imediatamente. Ele se levantou, olhando para a família arrogante. O que foi apresentado aqui hoje vai muito além deste caso de divórcio. É um padrão complexo de engano, intimidação e fraude. Este tribunal não será usado para financiar atividades ilegais. Ele apontou para o dossiê. Estou encaminhando esta pasta completa para a promotoria. Uma investigação criminal formal será aberta contra todos vocês. Imediatamente. O pai de Nora tentou se levantar para protestar, mas suas pernas pareciam fracas. A mãe dela soltou um soluço,
Não de tristeza, mas de fúria por ter sido pega. Audiência encerrada, gritou o juiz. O mundo daquela família desabou. Eles, que entraram exalando riqueza e poder, agora eram apenas criminosos expostos. Eles saíram apressados da sala do tribunal, evitando os olhares de desprezo de todos. A desonra pública era apenas o começo. A ruína financeira e os processos judiciais que viriam a seguir seriam o fim deles. David ficou sentado, imóvel, por um longo tempo. Então ele se virou para mim. Ele não precisou dizer nada. Ele simplesmente me abraçou, o corpo tremendo de alívio. Eu o abracei de volta, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros. A justiça havia sido servida. Minha aposentadoria poderia finalmente começar de verdade.